No Tag de volta, e rapaziada, vamos para mais um vídeo hoje falar sobre as mudanças do Grêmio, negociações que podem ocorrer, milionárias inclusive, tá? Tem jogador aí sendo bastante seduzido aí pelo mercado europeu. Protestos na Argentina, o Grêmio chega na Argentina com um forte protesto, vamos falar sobre isso também e mais, tá? Então fiquem ligados que tem muita informação nesse vídeo, mas antes quero falar para vocês se prepararem, porque a hora do pastel é aquele pastel para te comer aí na tua casa, bem tranquilo. Pastel quentinho, saboroso, crocante, rápido. Chega rapidinho na tua casa, lembrando que tem diversas cidades aqui no Rio Grande do Sul e já tá tendo também em outras cidades do Brasil, inclusive São Paulo. A Hora do Pastel é uma das franquias que mais crescem no mundo. Inclusive, ela é uma das maiores franquias de fast food de pastéis do mundo. Então, se tu aí gosta de pastel, entra no link na descrição ou pelo QR Code na tela. Inclusive, se tu quer abrir uma Hora do Pastel e ter uma franquia para ganhar dinheiro aí também, colocar na tua cidade, tem o link também na descrição, o mesmo. Tu entra ali, vai ter o link das cidades e também vai ter o link para tu virar um franqueado, tá bom? Hora do pastel. Rapaziada, pois bem, vamos falar sobre o nosso imortal, lembrando que eu tô aqui, ó, no estúdio do Papo Copeiro, porque hoje tem Bate-Papo Copeiro. Cara, eu não digo 19h30 porque esse vídeo vai estar saindo, eu acho que 19h30. Mas ali por umas 15 para as 8, mais ou menos 8 horas no máximo, a gente vai estar ao vivo, ao vivaço, falando sobre Grêmio, respondendo o comentário de vocês e falando sobre a imprensa também, que tá uma loucura, cara. Como eu foco aqui nesse canal mais em falar sobre o futebol em si, jogado pelo Grêmio, né, negociações, eu deixo o Papo Copeiro pra gente falar um pouquinho das fofocas, né, onde a gente vai falar aí sobre as coisas que também afetam o Grêmio de certa forma, né, que é da imprensa gaúcha. Mas vamos lá, vamos ao que interessa. Primeiro de tudo, temos um bom retorno, tá? Um bom retorno aos treinos, que é o do homem. Vila Sante participou normalmente das atividades com bola ao lado do elenco no CT Luiz Carvalho nesta segunda-feira. E ele está cada vez mais próximo de retornar aos gramados, de jogar de fato novamente. Como a gente já vai ter aí uma baixa no elenco, é muito importante te ter aí o retorno de fato do Vidia Sante. Cara, isso para mim é uma das melhores notícias que a gente teve hoje. Para mim, o Vila Sante voltando, eu acho que inclusive vai dar muita qualidade, tá? Vai dar muita qualidade pro nosso meio de campo, porque a gente não viu ainda o Nardoni e o Léo Pérez se destacando muito, e eu acho que o Arthur precisa de um companheiro, a gente não viu aí o Vila Sante uma sequência com o Arthur. E eu acredito que vai ser bem interessante. Inclusive, falando sobre o Nardoni, foi confirmada aí uma lesão muscular, grau 2, e deve parar aí por um mês, né? Até 4 semanas. Com isso, ele deve voltar, então, apenas depois da Copa do Mundo, porque a gente para aí no mês que vem por conta da Copa, né? Mês de junho. Então, quem sabe a gente terá em breve Vila Sante e Arthur jogando antes da Copa, tá bom? Também temos que falar aí para vocês sobre Arthur, o próprio Arthur. A situação é a seguinte: o Grêmio confirmou a informação do Gabardo, que neste momento não fará proposta para a Juventus. A ideia é aguardar que o jogador ajuste a sua situação lá com o clube italiano e consiga melhores condições antes de qualquer oferta, já que ainda existem valores pendentes. Então, vale lembrar que o cenário atualmente é de que já havia sido, né, repercutido há cerca de um mês, mais ou menos, sobre esse fica ou não fica do Arthur. O Grêmio segue aguardando essa reunião do Arthur com a Juve, lá em Turim, inclusive, e o clima nos bastidores, apesar de tudo, é de otimismo, principalmente pela boa relação do jogador com os dirigentes italianos e, obviamente, também com os dirigentes gremistas. Então, por esse motivo, tem tudo para ocorrer bem, né, e uma boa negociação para que o Arthur, de fato, fique em Porto Alegre, porque ele quer ficar, o Grêmio quer que ele fique, e na Itália, muito provavelmente, eles não querem ficar com o jogador, né? A Juventus não deve ficar com o jogador e já gostaria de negociar, e como o jogador quer ficar no Grêmio, tudo indica que ele ficará.
Tá bom? Isso já é um alívio e também pra mim é um grande acerto da direção. Pra mim, cara, isso aqui é uma contratação, tá? Que literalmente é, né? De certa forma é uma contratação, porque ele não é jogador do Grêmio, é emprestado. Então, para mim, eu acho que o time precisa começar 2026, não, pós-Copa, com o Arthur. O time precisa começar com o Arthur. Arthur garantido. Esse aqui é o jogador que a gente necessita, tá bom? E vamos falar sobre mercado também, porque Gabriel Mack. Ai, Gabriel Mack. Esse é o jogador mais querido pelo mercado europeu atualmente. O jogador do Grêmio, obviamente. O Grêmio estipulou uma multa, né, um valor, na verdade, não uma multa, um valor de 35 milhões de euros para vender o Gabriel Mack. Duvido muito que chegue uma proposta nesse valor, até acredito que o Grêmio coloque esse valor bem alto, justamente por uma margem, até para daqui a pouco vir uma proposta na casa dos 20 milhões, quem sabe? Eu acho, tá? Mas agora a realidade é, Vídea Real está interessado e também o Shakhtar continua interessado. Mandarão representantes para Porto Alegre para observar o guri, o Gabriel Mack, que inclusive contra o Flamengo na Arena terão aí então olheiros olhando para Gabriel Mack para avaliar o jogador. E aí eu digo para vocês, vale a pena o Grêmio vender ele ou não? Vale o valor? Ou o Grêmio deveria segurar porque ele vai ser realmente o jogador que a gente precisa? É difícil. E eu digo mais para vocês. Vieri também está na mira. Noriega também está na mira. Pedrinho também está na mira. Tem jogadores jovens do Grêmio que estão na mira de outros times. E deve ter mais vendas, mas também devem ter outras chegadas no Grêmio. O nome do Cebolinha, mais uma vez eu digo para vocês, ele é muito forte nos bastidores. O próprio Cebolinha quer vir para o Grêmio. E a pergunta que eu faço para vocês, trocariam, digamos trocar, né? Mas vocês achariam interessante a venda do Gabriel Mack por um valor alto que o Grêmio conseguiria trazer lateral, conseguiria trazer meia, conseguiria trazer o próprio Cebolinha? Valeria essa troca, digamos assim? Deixo para vocês responderem essa daqui, tá bom? Porque realmente, Gabriel Mack, ele tem tudo para sair no meio da temporada. E não é a questão de, nossa, a direção não vai conseguir segurar. Não é nem isso. É porque o Grêmio precisa de dinheiro e é uma joia que, cara, não é a questão de, tá falando que que o jogador vai desvalorizar porque ele vai jogar mal. Não é nem isso. O jogador, quando completa 18 anos, é uma contagem regressiva para ele ser vendido. Hoje em dia funciona assim. Por quê? Se não for um Ronaldinho da vida, que por mais que eu esteja falando do Ronaldinho, ele acabou não sendo vendido pelo Grêmio, mas se não for um Neymar, vamos lá, mudando o exemplo, se não for um Neymar, um Vini Júnior, que por mais que eu não ache o Vini Júnior tudo isso, mas no Flamengo tudo valoriza, um Paquetá, se não for um jogador assim, com uma baita de uma mídia, com, né, que valoriza, faz um gol e, meu Deus, valoriza 5 milhões de euros. Cara, se não for um jogador assim, só desvaloriza. Porque daí fica o jogador aqui, 18 anos, daqui a pouco ele não vira, faz um golzinho aqui, outro ali, não ganha título. O que acontece? Ele vai perder valor. Daí ele já vai ser um jogador de 19, daqui a pouco 20 anos, e perde valor de mercado. Assim como a gente perdeu o valor de mercado com o Luan, que inclusive teve sondagens do Liverpool lá em 2018, e o Grêmio não quis vender. E aí demorou, e o Grêmio acabou perdendo dinheiro, por mais que tenha feito uma boa venda pro Corinthians. Ainda acho que o Corinthians pagou muito acima do que valia o Luan na época, mas aconteceu. Então é isso que eu digo. Cara, será que vale? Será que vale a pena ir ficando com o jogador? Não sei. Eu gosto muito dele, tá? Eu não tô queimando ele, pelo amor de Deus. Eu gosto muito do Mac. Eu só tô falando aqui pra vocês que, se acontecer uma venda, não se desesperem, tá? Não se desesperem. Porque isso é uma coisa normal. Hoje em dia, no futebol, principalmente. E aí, quem a direção vai trazer, aí outra história. Mas a gente espera que, de fato, sejam jogadores que cheguem para ser titular. E esperamos que os jogadores que estão no grupo ainda melhorem, ainda se entrosem, ainda nos dê respostas, né? Boas respostas. E eu já digo para vocês, né? Lateral direito
para nós aí é uma grande, um grande objetivo no mercado. Isso aí eu acho que eu não preciso nem ficar repetindo, né? Acho que a gente perde muito pelo lado direito. Mas é isso, rapaziada. Peço pra vocês aí deixar o like, se inscrever no canal, que é bem importante, e ir lá no Bate-Papo Copeiro, que a gente tá começando agora o programa, tá? Agora, terminou o vídeo, corre lá. Link também vai estar na descrição, vai estar aparecendo aqui na tela pra vocês. Então eu espero vocês por lá, beleza? Ao vivo, falando de Grêmio, falando também sobre a imprensa gaúcha e conversando com vocês pelos comentários. Tamo junto. Falou! Fui!